toda a realidade, todo conhecimento possível pode se verificar, é somente aquele que pode ser verificado como é que se diz? Verificado porque porque Assim, é possível a partir do argumento solipsista, né? então, Está tem essa, ainda meio nebuloso na minha cabeça. então, na verdade tem essa questão, né? Eu fui até Agostinho, até onde eu pude, para verificar essa questão aí, de como é que essa questão se dava em Agostinho. Aí eu pude verificar algumas obras sobre esse diálogo, alguns artigos que existem sobre essa questão de Agostinho e Descartes. Inclusive eu esqueci até de mencionar, te mandar, mas aí eu mando posteriormente, né? E fica aí Beleza. como indicação para a galera que estiver participando dos bastidores da fomentação do curso, né? E me parece que, inclusive, tem um argumento que alguns comentadores estudiosos de Agostinho e Descartes fazem, que é muito interessante, né? Porque Descartes faz essa desconstrução, né? Essa utilização do pensamento cético até certo ponto, né? Para poder, de certa maneira, pressupor essa dúvida metódica, né? Que, de certa forma, também estava abordada lá em Agostinho. Não sei se tu viu alguns trechos que eu coloquei de algumas obras que eu coloquei no grupo aí no Telegram. Tu chegou a dar uma olhada de Agostinho? De Agostinho, não. Pronto, vê só. Deixa eu dar uma lida aqui. Tem 3 textos de Agostinho. Tem um que é Agostinho dialogando com a razão, né? Que é do Solilóquio. Aí ele fala assim, eu vou ler os 3 trechos aí para poder a gente voltar a Descartes e eu te mostrar exatamente o que é que eu compreendi. Tá dando para me ouvir bem? Tá ok aí o áudio? Tá dando pra ouvir bem. Tá batendo vento, alguma coisa do tipo? Não. Pronto, beleza. Aí sim, Agostinho com a razão, é o do Solilóquio, isso aqui. Razão, tu que queres conhecer-te a ti mesmo, sabes que existe? Agostinho, sei. Razão, de onde Ah, isso sabes? aí eu vi. Eu vi. Onde foi que tu botou Pronto. isso? Que eu não sei No mais. grupo do Filosofia para Psicólogos do Telegram. Ah, Você achei. chegou a ler os outros 3 trechos? Os outros 2, na verdade? Que é do. Cadê? A Cidade de Deus e. Cadê? E. A Trindade. Bicho, sabe o que Enfim, é? É que eu não sei mais o que é Telegram, o que é WhatsApp, o que é YouTube. Eu leio as coisas nos pronto. cantos e não sei mais de onde veio. Eu tô numa overdose digital, assim, que... Mas se você disser, assim, o conteúdo da parada, tá, eu vou lhe dizer se eu lembro ou não. Pronto, beleza. Falando esses 3. Pronto, tem o outro. Deixa eu começar aqui para ver se tu lembra. Tem esse aqui. Esse aqui eu acho que é um dos mais interessantes aí. Pois se me engano, existo. Quem não existe não pode enganar-se. Por isso, se me engano, existo. Logo, quando é certo que existo, se me engano. Embora me engane, sou eu que me engano e, portanto, no que conheço que existo, não me engano. Segue-se também que, no que conheço que me conheço, não me engano. Como conheço que existo, assim conheço que conheço. Agostinho, Cidade de Cidade de Deus, eu Deus. tô vendo aqui no Telegram. Tô vendo. E aí, terceiro trecho. Quem, porém, pode duvidar que a alma vive, recorda, entende, quer, pensa, sabe, julga, pois mesmo se duvida, vive se duvida. Lembra-se do motivo de sua dúvida? Se duvida, entende que duvida. Se duvida, quer estar certo. Se duvida, pensa. Se duvida, sabe que não sabe. Se duvida, julga que não deve conseguir temerariamente. Ainda que duvide de outras coisas, não deve duvidar que duvida. Visto que se não existisse, seria impossível duvidar de alguma coisa. Então aí me parece, né? Aí eu dei uma pesquisada e parece que Descartes realmente não conhecia até então, né? Ele foi, no caso, avisado por um par dele aí na época, que eu me esqueci o nome, mas tem no artigo, eu coloco aí posteriormente. Ele não, realmente ele parece que ele não tinha um conhecimento anterior a essa questão aí de Agostinho, ou se conhecia, ele era muito cínico, né?
Porque os registros que pelo menos de alguns depoimentos que esse artigo menciona, diz que Descartes não tinha conhecimento e posteriormente ele deu uma olhada meio que por cima em Agostinho e de certa forma ele meio que desconsiderou, ele tirou por menos essa questão, ele se sentiu de certa forma enaltecido pela comparação, né? E de certa maneira ele meio que disse que a filosofia de Agostinho seguia uma direção diferente. O que o autor do artigo considera que de certa forma é uma má leitura que ele faz de Agostinho. Só que eu acho que a principal aqui da divergência dessas duas questões aqui, apesar da similaridade, é justamente aqui quando, por exemplo, ele cita nesse primeiro trecho aqui do Solilóquios, né, que ele diz: sabes que te moves? Não sei. É justamente a questão no que concerne a esse eu. Né? Descartes estrutura uma certeza muito firme acerca da impossibilidade de duvidar esse eu, mas ele pressupõe um eu. Né? Ele pressupõe um eu, digamos, inquestionável. Mas que garante a Descartes que esse eu é o eu como ele pensa, né? Como ele representa, né? De onde vem esse eu, né? Essa que é a questão que eu acho que se coloca de uma maneira muito mais existencial em Agostinho, e aí eu acho que a questão está ficando interessante, inclusive, para trazer essa questão para o curso, entendeu? Que é o movimento desse eu, né? Que movimento que impulsiona esse eu para poder pressupor que esse eu, de certa forma, estaria dado, ou de certa forma, cristalizado ou representado enquanto eu, que não está pressuposto ou delegado a essa dúvida. Né? Agostinho vai refletir de uma perspectiva teológica existencial, né? De uma possibilidade de representar esse eu, mas acho que a questão principal que se dá aqui em Descartes se Descartes assume que, de certa forma, na verdade, ele não se preocupa necessariamente com o movimento desse eu, ele admite, de certa forma, que há algo nesse eu que ele desconhece. Né? E se há algo nesse eu que ele desconhece, como é que ele pode pressupor uma inquestionabilidade acerca da dúvida, né? Acerca da constituição disso que ele chama de eu? Eu não sei se deu para sacar exatamente o que é que eu estou querendo Deu colocar mais ou aqui. menos, sim. O Agostinho, ele, a partir da teologia, ele supõe que o eu é trino e, portanto, o eu seria conflitante, né? Aí entra aquela coisa de que ele puxa dos antigos, né? Da animalidade do homem e a racionalidade do homem. Aí vem aquelas três almas de Aristóteles, aquela coisa toda. Descartes não. Descartes parece que o eu e Descartes é uno, né? É unidirecional, né? É pressuposto, né? Mas eu queria recuperar, antes da gente começar a leitura, eu queria recuperar essa crítica que esse autor faz aqui, que a gente viu no encontro passado. O erro de Descartes parece ser a tentativa de tirar verdades acerca da ontologia a partir de verdades epistemológicas, ou para colocar a coisa de maneira menos pomposa, e tentar deduzir conclusões acerca da natureza real da mente, ou do eu pensante, a partir de premissas acerca daquilo que podemos ou não. Isso tu tá mencionando na tua cabeça ou tu tá lendo o trecho? Não, tô lendo a parte que Cadê tu o tirou trecho? agora. Ah, eu tirei. Foi mal, cara. Ah, beleza. É porque eu tava na cabeça tentando entender o que tu tava falando e não me atentei que era do texto, mas enfim. Mas é justamente isso que eu queria retomar. Quer dizer, Descartes tira conclusões ontológicas a partir de verdades epistemológicas. Ele teria conclusões acerca da natureza real da mente ou do eu a partir da premissa daquilo, das premissas acerca daquilo de que podemos ou não estar certo, ou de que podemos ou não duvidar. Essa parte é um pouco difícil assim, de colocar em palavras, sabe? Mas é assim,
olha só, eu vou fazer uma investigação sobre o que... Mas tu não acha, só rapidinho, tu não acha que está relacionado, lógico que é em outro sentido, mas tu não acha que está relacionado de certa forma com essa questão aí e também da diferença para esse pensamento do eu penso, entre aspas, em Agostinho e o eu penso em Descartes? Porque é justamente isso, né? Ele está colocando, sobrepondo a epistemologia, né, um método epistemológico, né, que trabalha, de certa forma, com um tipo de estruturação lógica, né, que estabelece verdades a partir dessa estruturação lógica, em detrimento de uma questão ontológica, né, que, na verdade, seria a prioridade de Agostinho, no sentido da elaboração, né, do impulsionar dessa questão desse eu que se constitui. Lógico que a investigação de Agostinho vai seguir em outros caminhos, né? Mas para exemplificar esse conflito entre esse eu penso, entre aspas, de Agostinho e esse eu penso em Descartes, acho que se tornaria alegórico para poder representar essa divergência. Aqui, inclusive, diante do exemplo do autor dentro do texto aqui, né? Tu não acha? Não sei. Talvez. Mas alegórico sim. Alegórico sim. É uma boa alegoria, quer dizer, tá aí Agostinho fazendo o caminho, entre aspas, correto, que seria partir da ontologia para o conhecimento, né? Uhum. Eita, tem um amigo meu querendo entrar. Se aparecer o pedido aí, tu aceita? Tu vai ter que me avisar, porque como eu tô no celular. Tu tá pedindo agora aí, ó. Só vi agora. Isso, pegou. Henrique? Porque eu não tô escutando, entendeu? Tu não tá escutando, não, é? No computador não, tô escutando no celular, então a notificação quando chega eu não vou escutar. Acho que será que Gabriel não pediu pra entrar e eu. Dá uma olhada aí, Tá ligado? Oi, Henrique. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo Opa, bom? beleza? Tranquilo. Deixa eu fazer as apresentações. Henrique estudou comigo no colégio. Tá interessado em conhecer um pouco mais sobre Descartes. Henrique, esse é Alberto. Ele tá com 2 perfis. O perfil de Júlia e Cristina também é teu, né, Alberto? É porque a gente precisa fazer umas gambiarras de vez em quando. Mas Alberto está planejando comigo exatamente o curso de filosofia para psicólogos, né? E durante esse curso a gente vai ter uma aula sobre Descartes, né? Sim. Que vai servir tanto para a epistemologia, afinal de contas a psicologia é uma ciência, né? Então a gente tem que dar uma aula de epistemologia, quanto para a filosofia da mente, que é uma área da filosofia, o Alberto pode falar melhor do que eu, que seria interessante para os psicólogos conhecerem, né? Só que para dar essa aula a gente precisa estudar Descartes, então essa é a proposta aqui. Claro. Não, perfeito, é prazer aí, Alberto. Eu até falei para Ítalo, no momento eu tô no fuso horário meio inconveniente, eu tô aqui na Europa, então aqui são 00:30. Eu tô entrando aqui mais porque, assim, eu tenho interesse, né, eu só li até a página 17, né, vocês estão começando da 21, mas vão em frente. O meu objetivo aqui, na verdade, é mais ouvir vocês, até porque eu confesso que eu não vou estar 100% concentrado só no call, eu tô fazendo algumas coisas de trabalho, mas eu vou ficar ouvindo. E aí, obviamente, eu vou participar como for pertinente, mas se vocês não se incomodarem, eu queria ouvir enquanto vocês passassem o material, pode ser? Não, tranquilo, pode ficar à vontade, cara. Tanto quanto ouvinte, ou se quiser colocar alguma questão, pode ficar livre, tanto quanto para participar, tanto quanto para só ouvir. Então, fechado. Não, com certeza. Combinado. Obrigado, pessoal. Tá tranquilo. E entrou aí Zé Gabriel. Eu tinha esquecido de Gabriel. Tá, foi formado em filosofia, está participando aqui do grupo também. Então, a gente estava comentando esse parágrafozinho que está aí em tela, que é uma crítica que o autor faz a Descartes. Essa crítica Descartes partiu de um argumento ontológico, partiu de um argumento epistemológico, né, para dizer coisas sobre a ontologia. Ele partiu daquilo que nós podemos conhecer para afirmar o que as coisas são.
existe um gap, existe um abismo aí entre essas duas coisas, né? Que ele parece que não respeitou. Então a gente estava comparando essa construção de Descartes com a construção de Santo Agostinho, que usou o mesmo argumento de Descartes, uma coisa bem parecida com aquele penso logo existe, porém ele já tinha uma ontologia humana antes. Né? Ele já tinha uma noção do que é o eu. Para Santo Agostinho, a teologia de Santo Agostinho afirma que o eu é construído, é a imagem e semelhança de Deus, portanto, ele vai ser trino também, de diversas formas. Né? E a partir dessa trindade do eu, é possível deduzir até que ponto nós somos capazes de conhecer as coisas. Descartes, não. Não é isso, Alberto? É, por aí. Descartes, ele não sabe o que é o eu. Ele não propõe o que é o eu. Ou, aliás, só propõe Na verdade, a partir do que da método. consideração do método, da consideração epistemológica que ele faz. O que é que a gente pode conhecer? É isso. Então nós somos aquilo que pode conhecer isso. E algo, né, fica meio solto, né? Então, Não é o isso? que eu acho que é assim, que foi o ponto que eu exemplifiquei anteriormente, né? Que eu entendo dessa questão desse comparativo aqui entre a questão do suposto, digamos, eu penso, que a gente eu até mencionei anteriormente, três obras de Agostinho que posteriormente eu coloco aí no grupo do Telegram, enfim, se vocês que estiverem participando aqui do grupo tivessem inseridos nele ou não, posteriormente podem adentrar, mas enfim, que há justamente essa questão de que em Agostinho ele considera o que pode ter impulsionado a constituição desse eu, né? Uma série de alguns fatores que já foram elencados aqui pelo Ítalo, e o Descartes, por mais que ele não chegue a talvez considerar metodicamente esses pressupostos, possa ser que ele assuma isso implicitamente, né? Porque lá no discurso do método, uma das questões que ele não vai abdicar é a questão da pressuposição mais plausível de acreditar na existência desse Deus que é ao modo cristão, né? Só que para o método ele não vai, entre aspas, pelo menos para um método no sentido epistemológico, como é abordado aqui pelo autor desse livro, ele não vai considerar essa questão ontológica como um pressuposto, talvez não para o método, né? Mas talvez de certo modo inconscientemente ele considera essa questão como algo que possa impulsionar essa dedução que ele faz do eu. Só que ao mesmo tempo existe essa questão de que ele parte desse eu epistemologicamente constituído como eu muito coeso, né? E Agostinho, em relação com a comparação do artigo, eu vou deixando na indicação aí posteriormente, ele reflete esse eu existencialmente, né? Ele refletindo esse eu existencialmente, ele considera, na verdade, o que impulsionaria a existência desse eu. Descartes parece que, ao ignorar determinadas questões que impulsionariam esse eu, ele ignora parte desse eu que ele mesmo desconhece, apesar de colocá-lo como eu, de certo modo, dado ou pressuposto, ou de um certo modo constituído de maneira a uma impossibilidade de duvidar desse eu, né? De um eu já dado, de um eu já constituído, coeso, né? De certa forma. Eu acho que essa que é a questão aqui interessante, e aí o autor traz essa relação, né? Desse suposto equívoco colocado aqui por Descartes, segundo o autor do livro, que é pressupor uma ontologia a partir de uma epistemologia, né?
Eu acho que é por aí, mais ou menos. E aí daria para fazer essa comparação alegoricamente entre Agostinho e Descartes, apesar de as finalidades, entre aspas, das filosofias de ambos serem mais amplas, né? Divergentes em vários sentidos. Perfeito, perfeito. Basicamente, o eu de Descartes é um eu que não tem ressaca, que não tem tristeza, que não tem. Não é? Que não se Não é um arrepende, melancólico, né? não é? Não se arrepende, não, né? É um robô, né? É um indivíduo. Não desconhece algo que faz parte da sua própria constituição, né? Parece que ele já Se conhece por inteiro, né? é isso. Ele coloca, pelo menos, dá a entender desse modo, já que ele assume um pressuposto epistemológico a partir dessa questão, né? Perfeito. Então, vamos ler. Tu quer começar lendo, Alberto? Pode ser. Vamos ler novamente esse trecho, né? O erro de Descartes parece ser a tentativa de tirar verdades acerca da ontologia a partir de verdades epistemológicas, ou, para colocar a coisa de maneira menos pomposa, de tentar deduzir conclusões acerca da natureza real da mente ou do eu pensante a partir de premissas acerca daquilo que podemos ou não estar certos, ou que podemos ou não duvidar. De certa forma, quando a gente faz esse tipo de comentário, que a gente abre o leque, quando a gente vai ler de novo, parece que começa a ficar um pouco mais claro. Pelo menos eu tenho essa impressão. Ainda assim, aquilo de que sou capaz de duvidar acerca de qualquer item dado parece depender parcialmente da extensão de minha familiaridade com aquele item. Isso é extremamente fundamental, né? O que o autor considera aqui? Ele considera que Descartes considera um tipo de eu constituído a partir de uma impossibilidade de duvidar desse eu, né? A partir de sua própria familiaridade, né? E aí ele prossegue. E a extensão de minha própria familiaridade com mentes, batatas ou com qualquer coisa parece uma base precária para chegar a conclusões firmes acerca do que é realmente essencial ou não para a sua existência. Seguindo, quanto à plausibilidade inerente da conclusão de Descartes, ao identificar esse eu como uma entidade incorpórea, ele está certamente se desviando da que poderia ser chamada posição de senso comum. A maioria das pessoas a quem fosse indagado o que é você, provavelmente responderia, ser humano. E um ser humano simplesmente não é algo incorpóreo, mas, como escreveu Aristóteles, um animal racional, um certo tipo de criatura biológica e, portanto, evidentemente uma criatura de carne e osso. Descartes reconhece, na segunda meditação, que seu ponto de vista se afasta do primeiro pensamento que vem à mente. Seguindo, citação, acho que é de Descartes, né? Ainda não tenho uma compreensão suficiente de o que seja esse eu, que agora necessariamente existe. Dessa maneira, preciso estar atento contra descuidadamente tomar alguma outra coisa como sendo esse eu, cometendo assim um erro no preciso item do conhecimento que mantenho como mais certo e evidente de todos. Portanto, voltarei atrás e meditarei sobre o que eu originalmente acreditava ser. Antes de ter embarcado na presente linha de pensamento, irei então subtrair qualquer coisa capaz de ser enfraquecida mesmo minimamente pelos argumentos ora introduzidos, de tal modo que o que resta no final seja apenas e exatamente o que é certo e inabalável. O que então eu antes pensava que era, bem, o primeiro pensamento que me veio à mente foi que eu tinha um rosto, mãos, braços e toda a estrutura mecânica dos membros que pode ser vista em um cadáver e a qual chamei o corpo. O pensamento seguinte foi de que me alimentava, me movia e me empenhava na percepção dos sentidos e no pensamento. Mas o que agora direi que sou, quando suponho que exista um supremamente poderoso e malicioso e enganador que está deliberadamente tentando me engordar de todas as maneiras ao seu alcance? Posso agora asserir que possuo mesmo com mais insignificantes atributos que, acabo de dizer, pertencem à natureza do corpo? Escrutino-nos, penso neles, dedico-me a eles,
novamente, mas nada sugere a si próprio. É pensativo e sem sentido repetir a lista novamente. Mas é a respeito de nutrição e movimento. Aí está colocando aquela questão que nós colocamos no encontro passado, né? Uma vez que agora não tenho o corpo, essas são meras ilusões. Percepção sensorial, isso certamente não ocorre sem um corpo. E, além disso, quando dormi cedo, pareceu-me perceber através do sentido muitas coisas que depois vi que de forma alguma percebi através do sentido. Pensar, pelo menos eu descobri o pensamento. Ele apenas é inseparável de mim. Eu sou, eu existo, isso é certo. Mas por quanto tempo? Por tanto tempo quanto eu esteja pensando. Pois poderia ser que eu cessasse de pensar, cessaria totalmente de existir. No momento, não estou admitindo nada exceto o que é necessariamente verdadeiro. Eu sou, portanto, no estrito senso, apenas uma coisa que pensa. Ou seja, eu sou uma mente, ou inteligência, ou intelecto, ou razão. Palavras sobre o cujo significado permaneci ignorante até agora. Mas, por tudo isso, sou uma coisa que é real e verdadeiramente existe. Mas que tipo de coisa? Como acabei de dizer, uma coisa pensando. E aqui eu acho interessante, Italo, eu queria fazer um comentário sobre isso, que na verdade é uma sugestão, uma provocação para ver o que tu diz sobre essa questão. Ele considera um pensar muito bem, de certa forma, definido, né? O que seria necessariamente pensar, né? Será que o inconsciente faz parte desse pensar? Será que é aquilo que não se pode delegar ao estatuto do pensamento, segundo Descartes define que seja pensamento, abarcaria essa noção de constituição de pensamento que Descartes quer colocar aqui? O que seria exatamente pensar aqui? Né? Acho que é uma questão a ser pensada. A ser pensada. É complicado isso. Porque, veja, todo pensamento, ele pressupõe linguagem, né? Então, a primeira coisa é que você não tem condição de pensar se você não tem uma língua, se você não conhece uma língua. E o conteúdo inconsciente, ele se estrutura na língua, mas isso tem um limite, né? Uhum. Existe muita coisa no inconsciente que não se estrutura na língua ou se estrutura muito mal na linguagem. E é por isso que existe o trauma. O trauma é um elemento inconsciente que não consegue se traduzir em linguagem. Porque o que se traduz em linguagem, a gente lida com ela, a gente joga para um lado, joga para o outro, manipula e de alguma forma digere. Né? O inconsciente não. O inconsciente compreende emoções, impulsos. Né? O inconsciente é a repercussão psíquica de processos que são físicos muitas vezes. Quer dizer, um pico de adrenalina que uma pessoa tem, logicamente vai ficar acelerado. Mas essa aceleração não é propriamente um pensamento, né? Nem eu sei se entraria aqui. Interpretar Descartes dessa forma iria aproximar Descartes, inclusive, do Nietzsche. O pensar seria a movimentação da vida. Eu acho uma interpretação muito ampliada, Alberto. Então, eu estou tentando dar uma olhada no dicionário Descartes para ver se tem essa definição aqui. Mas pode prosseguir se for prosseguir, ou então prosseguir a leitura aí. Só para terminar o comentário, eu não consigo conceber o pensamento sem linguagem. Certo, mas como é que tu relacionaria com esse trecho que Descartes colocou aqui, no que concerne ao pensamento? Talvez ele aborde mais na frente, né, essa questão de que seria supostamente essa interpretação de pensamento. Talvez. Na verdade, eu tenho algumas réplicas quanto a isso também. Então, tipo, se você fala que não é possível pensar de maneira analítica, né, lógica, sem linguagem, como os antigos o faziam, né? Tipo,
Eu acho incorreto assumir que o pensamento só se deu conta depois da comunicação, porque para a gente passar a se comunicar, eu imagino que houve um pensamento primordial. Isso me parece sensato. Pois é, mas os indicativos das teorias psicológicas até hoje, pelo menos do século XX para em frente, falam que o pensamento deriva da linguagem. Tanto do ponto de vista individual, tá? A desenvolvimento da criança, a criança desenvolve primeiro a linguagem para depois ser capaz de pensar, quanto do ponto de vista coletivo, que é você, para transformar um afeto em pensamento, você precisa ter uma capacidade de simbolização, que é considerado hoje, inclusive, uma condição para a racionalidade. Então, existem concepções de racionalidade que dizem assim, olha, a religião, a mitologia são pensamentos são racionais. A mitologia é racional, porque é uma relação linguística, uma relação de sentido. Olha, achei a definição aqui, tá? Quando vocês concluírem aí vocês me avisam que eu vou ler aqui do dicionário. Mas assim, Ítalo, novamente, né? Imagina uma situação onde você cria um homem selvagem. Um homem selvagem que não teve contato com outras culturas. Ele é um ser pensante. E o meu ponto aqui é que eu acho que tem como a gente satisfazer ambas as premissas. Tem como você imaginar um mundo onde ele cria uma linguagem própria, inata, que ele usa para estruturar o próprio pensamento, mas que não necessariamente age como uma ferramenta de interação social, visto que não há sociedade com quem interagir. Então eu estou quase que provocando uma definição de comunicação mais ampla, que aí passa a, não sei, meio que resolver o problema, né? A gente talvez não consiga botar em palavras, mas, bom, não sei, né? Não sei se isso faz sentido do que eu estou falando. Eu só acho esquisito a gente assumir que a pessoa tem que conhecer uma linguagem estruturada para poder permitir o pensamento. Eu não sei se uma linguagem estruturada, mas uma linguagem... Porque, veja, Henrique, isso é o que você está dizendo. Esse homem primitivo é um homem que nasceu sem mãe, que vive sozinho, entende? Ou não? Tá. É um homem que nasce, tem um pai e uma mãe, nasce numa tribo, numa coletividade qualquer. Eu acho que isso pode ser um pouco indiferente, porque, bom, que nasce com pai e mãe, que seja tirado muito novo, a ponto de não ter desenvolvido as capacidades linguísticas, bom, mas eu sei que a gente está falando de um bem muito hipotético e talvez seja muito fora do escopo aqui da leitura. Eu acho que só um outro comentário que eu queria fazer que eu achei interessante é que ele se divide de um pensamento do corpo dele de um jeito que me remete quase que a um extremo do empirismo, né? Tipo, ele fala como se ele percebe as sensações do corpo dele. Quase como se tivesse parece ter uma barreira entre a mente dele e o corpo. Isso é o que a gente chama de dualismo. Embora ele não seja propriamente empirista, porque o empirista retira as informações para construir o pensamento, retira das sensações. Descartes posteriormente vai dizer que não é assim que acontece, que ele consegue ver o triângulo na cabeça dele. Mas aí eu acho que ele tá se referindo ao empirismo nos termos de Berkeley, não um empirismo que vai se reduzir a determinadas sensações, mas um tipo de percepção que é calcada em uma determinada base ontológica pressuposta, apesar de Descartes não assumir isso, né? Da questão de que ser é perceber, lá em Berkeley, né? Eu acho que o empirismo de Descartes, talvez o que ele esteja querendo dizer é isso, né? Aí eu acho interessante que ele colocou referente à linguagem, né? Que de certo modo, quando ele faz essa análise de um ser isolado da sociedade, que só admite linguagem enquanto um certo modo de pensar, isso não reduziria o que seria a linguagem. A linguagem é tudo aquilo que o indivíduo, mesmo que antissocial ou excluído da sociedade, manifesta enquanto representação da sua relação, inclusive para consigo mesmo ou para com o ambiente, de um modo geral, né? E aí seria reduzir o termo linguagem, mas eu achei interessante a abordagem que ele fez referente no que concerne a esse questionamento acerca da linguagem, dessa representação do que seria a linguagem de Descartes, né?
E é isso, e aí eu gostaria de ler o que é pensamento, se vocês não tiverem, se não tiver alguma réplica sobre o meu comentário aqui, de certa forma, que foi mais um comentário aos comentários que vocês fizeram aqui. Não, leia porque é mais produtivo, leia. Então, esse eu não vou poder botar na tela, porque senão vai atrapalhar o processo aqui. E vou colocar na tela a questão aqui. Acho que eu tirei sem querer aqui, vai da página. Percepção, perfeição. Tarará, Eu tenho minhas tarará. dúvidas, viu, gente? Se um bebezinho criado por uma loba, se ele tem pensamento. Mas aí, Ítalo, vê só. É porque você está pensando, está representando essa questão, né, de pensamento como algo ordenado em detrimento de uma organização social, de uma determinada civilidade, né? E aí é até uma questão que pode remontar, inclusive, até você considerar o que é pensamento necessariamente, não só nos seres humanos, mas também nos animais, né? Será que o pensamento é pensar de uma determinada forma ordenada, né? Ou esse pensamento, enquanto estruturação de linguagem, ele pode se dar de várias formas, inclusive de uma forma não ordenada. Isso também é pensamento? Eu acho que Né? pode se dar de uma forma não ordenada, desde que haja minimamente a seguinte ordem, que é um significante representando um significado. Dessa Certo. ordem aí, não tem muito como fugir, né? Eu entendo o que você está querendo colocar, só que eu não sei se essa questão do significante e do significado ela deixaria de existir por conta de uma exclusão civilizatória, tá entendendo? Mas porque, de certa forma, isso está ligado, talvez se for uma interpretação mais lacaniana, né, isso está ligado a um tipo de antropologia, né, de certa Sim, forma. E Lacan sim. vai beber na fonte da antropologia e, de certa forma, sim, isso estaria excluído, né? Mas se você questionar o pressuposto antropológico dessa estruturação da linguagem, possa ser que isso não seja tão definidor nesse sentido. Não sei se É porque Lacan... eu estou falando muito do meu lugar, da minha formação também, tem isso, né? Não, mas Agora a é uma gente não questão a ser pode pensada. ampliar o conceito de pensamento assim, na doida, né? O que Não, é eu sei. pensamento? Mas é importante saber o que para Descartes é pensamento. Tá entendendo? Pronto, então vamos ver. Diga aí. Leia aí. Então vamos lá. Pensamento. Em latim, cogitatio. Em francês, la pensée. É o atributo definidor de uma mente ou coisa pensante. Por vezes, Descartes parece usar pensamento em um sentido intelectualista estrito, como quando define coisa pensante, como mente, inteligência, intelecto ou razão. Aí ele coloca a referência aqui, né? Depois eu coloco lá o livro e a indicação. Assim, a validade do argumento do cogito ergo sum pode residir no fato de que duvidar de que penso é algo que se refuta a si mesmo, uma vez que a dúvida é uma instância do pensamento. Há também, contudo, muitos indícios de que Descartes utilizava o termo pensamento de um modo muito mais amplo, cobrindo toda uma gama de atividades mentais. O que é uma coisa que pensa? Uma coisa que duvida, entende, afirma, nega, quer, não quer e também imagina e sente. Complicado isso aqui. Uma coisa que duvida, entende, afirma, nega, quer, não quer e também que imagina e sente. Uma coisa que duvida, entende, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Esta lista inclui não somente atividades intelectuais, duvidar e entender, mas também atividades volicionais. Quer, não quer. Para Descartes, afirmar e negar também envolve a vontade. Aí tem a indicação aqui, ver juízo, que também é uma parte importante. Se for de interesse, eu procuro e a gente lê essa questão também aqui posteriormente. Aí mudou bastante de figura, né? Se o querer também é pensamento, e o sentir também é pensamento, aí a gente muda o conceito aqui de pensamento, todos os animais pensam, né?
E, portanto, o ser humano vai pensar também. Mas isso é muito abrangente. E aí, seguindo aqui. Na verdade, Descartes distingue dois modos principais de pensamento. Um modo ativo, volição ou vontade, e o modo passivo, intelecção ou entendimento. A indicação, ver paixões. Se bem que de um tipo especial, uma vez que envolve a ocorrência de atividade física, bem como de atividade mental. Pronto, essa é a definição aqui de pensamento aqui no dicionário Descartes de João Paul. Quer dizer, me esqueci o nome do autor, mas eu coloco aqui. É muito abrangente. É muito abrangente. Tá, eu vou me esforçar para me adaptar a essa definição. Posso continuar lendo, Alberto? Pode. Tu ia dizer alguma coisa? Não, eu ia perguntar se talvez fosse interessante verificar a ideia de juízo aqui, posteriormente. Eu não sei. Mas pode ir lendo que eu vou dando uma olhada aqui se eu achar que tem alguma coisa. Pesquise e marque tanto juízo quanto paixão. Aí você marca, quando for no finalzinho você lê, que já são. Já por conta da hora, seria bom a gente caminhar um pouquinho mais. Tranquilo, pode seguir. E aí o autor do livro diz assim: o pensamento, alega esse raciocínio, é o único atributo que não pode ser separado de mim pelas dúvidas extremas levantadas no cenário do demônio. É a única coisa que não me pode ser tomada de vele, como está no original em latim. Ainda assim, nisso parece haver algumas petições de princípio. Se, como muitos agora creem, a atividade cerebral é um fato essencial para o pensamento, então, como isso afeta a cena imaginária na qual se supõe que eu seja uma criatura incorpórea enganada por um demônio que me leva a crer que possuo um corpo? A resposta tem de ser que o cenário alegado é incoerente, pois, ao tomar o cérebro e todos os outros atributos corporais, tomar-se-ia também, por conseguinte, o pensamento. Ao resumir suas persistentes preocupações acerca do argumento, Antoine Arnaud, um perspicaz contemporâneo de Descartes, escreveu que, apesar de tudo que Descartes mostrara, podia ainda ser que o corpo fosse, no fim das contas, essencial para o que me faz eu. E aí tem uma citação aqui que diz assim: até onde posso ver, o único resultado que segue é que posso obter algum conhecimento sobre mim sem conhecimento sobre o corpo. Mas ainda não me é transparentemente claro que esse conhecimento seja completo e adequado, de tal modo que me permita estar certo de que não me engano ao excluir o corpo de minha essência. Percepção clara e distinta e a possibilidade lógica de mentes sem corpo. Logo depois de escrever o discurso, Descartes claramente percebeu em seu argumento da dúvida os problemas relativos à imaterialidade da mente. No prefácio às Meditações, publicadas em 1641, explicou, abre aspas, no discurso, pedi a todos que encontrassem qualquer coisa digna de crítica no que escrevi, que fossem gentis em apontá-las para mim. No caso de meus comentários sobre a alma, apenas uma objeção digna de menção foi-me colocada, a qual irei agora concisamente responder. A objeção é a seguinte: do fato de que a mente humana, quando dirigida para si mesma, nada mais percebe além de ser uma coisa pensante, não segue que sua natureza ou essência seja apenas ela ser uma coisa pensante, onde a palavra apenas exclui tudo o mais que se pudesse afirmar pertencer à natureza da alma. Minha resposta a essa objeção é que naquela passagem não era minha intenção fazer tais exclusões em uma ordem que correspondesse à verdade real do assunto.
com a qual não estava lidando naquele estágio, mas meramente em uma ordem que correspondesse à minha própria percepção. Dessa maneira, o sentido da passagem era que eu não estava ciente de absolutamente nada que eu soubesse pertencer à minha essência, exceto que eu era uma coisa pensante, ou uma coisa que possuía em si mesma a faculdade de pensar. Vou, no entanto, mostrar abaixo como segue do fato de que não estou consciente de nada mais que pertence à minha essência, que nada mais de fato pertence a ela. Só comentando rapidamente, então aqui ele tinha consciência dessas críticas que a gente fez, não é isso? E vai respondê-las, né? Pretensamente, né? Veremos. Vai tentar. E aí o autor do livro diz assim: embora, como já vimos, a segunda meditação repita muito do raciocínio do discurso, o argumento adicional prometido aparece na última, a sexta meditação. O argumento, tal como Descartes o apresenta, depende muito de suas demonstrações da existência de Deus. E, portanto, uma vez que as demonstrações em questão são amplamente consideradas não válidas, tem recebido menos atenção do que talvez mereça. Todavia, como veremos em breve, existe o que pode ser chamado análogo secular do argumento, o qual muitos filósofos modernos, mesmo os anticartesianos, tendem a aceitar. Um pouco de preparação se faz necessária para explicar como funciona o argumento de Descartes. Quando chegamos à sexta meditação, o meditante estabeleceu para sua própria satisfação a existência de um Criador perfeito que conferiu à mente sua faculdade de percepção clara e distinta. Uma faculdade que, se usada com cuidado, não pode nos desencaminhar. Abre aspas. A causa do erro deve certamente ser aquela que expliquei, a saber, o mau uso de meu livre-arbítrio em imprudentemente dar assentimento a proposições que não percebo claramente. Pois, se toda vez que tiver de fazer algum julgamento, eu refrear minha vontade de forma a que ela se estenda a nada mais além de o que o intelecto dará e distintivamente revele, então será completamente impossível para mim compreender. Isso se deve a que toda percepção clara e distinta é indubitavelmente algo de real e positivo. E, portanto, não pode vir do nada, devendo necessariamente ter Deus como seu autor. Seu autor, afirma, é Deus, que supremamente perfeito e não que é supremamente perfeito e não pode ser um enganador, sob pena de contradição. Logo, a percepção é indubitavelmente verdadeira. Hoje, portanto, aprendi não apenas que precauções tomar para sempre evitar incorrer em erro, mas também o que fazer para chegar à verdade. Pois, inquestionavelmente, chegarei à verdade se tão somente der suficiente atenção a todas as coisas que compreendo perfeitamente e separá-las de todos os outros casos nos quais minha apreensão é mais confusa e obscura. E é justamente isso que vou zelosamente cuidar de fazer daqui para diante. E aí volta o nosso autor. Deus, na metafísica de Descartes, é a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente, devendo sua existência a Deus, é congenitamente programada com certas ideias que correspondem à realidade.
Daí a importância no sistema de Descartes de demonstrar a existência de Deus, o perfeito garantidor de nossas ideias, de tal forma que o meditante possa se mover de lampejos isolados de cognição, eu estou pensando, eu existo, ao conhecimento sistemático da natureza da realidade. 2 pontos, abre aspas. Vejo claramente que a certeza e a verdade de todo conhecimento depende unicamente de minha consciência do verdadeiro Deus, a ponto de ter sido incapaz de conhecimento perfeito acerca de qualquer coisa até que dele ficasse silêncio. E agora é-me possível conseguir conhecimento completo e certo acerca de inúmeros assuntos, tanto a respeito de Deus e de outras coisas cuja natureza é intelectual, como a respeito da totalidade da natureza dos corpos, aliás, da natureza corpórea, que é o tema da matemática. Volta o nosso autor. Tendo aberto a possibilidade de conhecimento sistemático acerca da natureza real das coisas, via as divinamente garantidas percepções claras e distintas do intelecto, é assim que Descartes segue em frente na 6ª meditação para argumentar acerca do caráter distinto de mente e corpo. 2 pontos, abre aspas. Sei que tudo o que clara e distintamente compreendo pode ser criado por Deus de modo a corresponder exatamente à minha compreensão. Logo, o fato de que posso clara e distintamente entender uma coisa separadamente de outra é o suficiente para me certificar de que as duas coisas são distintas, já que são capazes de ser separadas por Deus pelo homem. A questão acerca de qual tipo de poder é preciso para promover tal separação não afeta o juízo de que as duas coisas são distintas. Assim, simplesmente por saber que eu existo e notar ao mesmo tempo que nada mais pertence à minha natureza ou essência, exceto que sou uma coisa pensante, posso corretamente inferir que minha essência consiste somente em que sou uma coisa pensante. É verdade que posso ter, ou para antecipar, certamente tenho um corpo que está muito estreitamente conjugado a mim. Mas, apesar disso, tenho, de um lado, uma ideia clara e distinta de mim, enquanto simplesmente uma coisa não extensa pensante. E, de outro, uma ideia distinta de corpo, enquanto simplesmente uma coisa extensa não pensante. E, de acordo, é certo que sou realmente distinto de meu corpo e que posso existir sem ele. Fecha aspas. Coisas extensas, como foi explicado no capítulo anterior, são o assunto da física cartesiana. São definidas como o que quer que tenha dimensões espaciais e, portanto, possam ser qualificadas ou medidas em termos de tamanho, figura e movimento. O corpo e todos os seus órgãos, incluindo o cérebro, é, nesse sentido, claramente extenso. Na verdade, parece uma contradição chamar qualquer coisa de corpo sem que ela tenha dimensões mensuráveis. Dessa forma, a premissa de Descartes de que ele tem uma ideia clara e distinta do corpo como extenso não parece nada excepcional. Muitos, além disso, concordariam com sua outra premissa, de que temos uma ideia clara e distinta da mente como algo não extenso. Com certeza, pensamentos parecem não ocupar espaço do mesmo modo que o fazem planetas e moléculas. Consciência, o fluxo de sensações e reflexões e desejos e cogitações que fazem nossa vida mental, parece obviamente pertencer a uma categoria inteiramente separada daquela a que pertencem partículas de figura e movimentos mensuráveis, que constituem o universo tal como estudado pelos físicos. Portanto, as noções de mente e de corpo, concordemos com Descartes, são distintas. Podemos partir daí e chegar à conclusão de que eu sou realmente distinto do corpo
e poderia existir sem ele. Podemos chegar a essa conclusão? O raciocínio de Descartes parece ser que, se posso entender claramente a noção de mente sem referência a qualquer coisa extensa, e se posso entender claramente a noção de corpo sem referência a qualquer coisa consciente, então é logicamente possível que a mente pudesse existir separada do corpo. Nos termos de Descartes, abre aspas, são capazes de ser separados por Deus, pelo menos. Fecha aspas. E se podem existir separados, então a mente não depende do corpo para sua existência e, portanto, o corpo não é parte de sua natureza essencial. Note, para voltar ao análogo secular do argumento de Descartes esboçado antes, note que tal raciocínio, de fato, não depende de que exista um Deus que crie almas sem corpo. O fulcro do argumento não é que existem mentes sem corpo, mas que podem existir. E qualquer um que conceda esse ponto já terá, de fato, concebido o que é a viga mestra do dualismo mente-corpo de Descartes. Assim, os filósofos que hoje mantêm que em nosso universo real toda consciência está incorporada em algum sistema físico orgânico, mas admitem que é pelo menos logicamente possível que pudesse haver entidades puramente espirituais, cuja existência fosse livre de qualquer estrutura corporal, esses estão de fato em consonância com o principal impulso do dualismo cartesiano. E é um passo muito curto o que existe entre concordar com isso e concordar com Descartes a respeito de que, embora a vida humana presente envolva tanto atributos mentais como físicos, seria possível que o corpo pudesse ser destruído e, apesar disso, o eu essencial sobrevivesse. Existe, no entanto, uma outra perspectiva a partir da qual o argumento de Descartes parece mais suspeito. Para abordar a questão, abre aspas, pode o pensamento existir sem o cérebro ou alguma estrutura física análoga? Considera a questão paralela, abre aspas. Pode a digestão existir sem um estômago ou estrutura física análoga? Não. A resposta para a segunda questão é certamente não, pois embora os conceitos de digestão e de estômago sejam distintos e possamos, como de fato fazemos, separá-los em nosso pensamento, ambos estão ainda assim intimamente relacionados, como função é relacionada à estrutura. A função da digestão se deve, de fato, operar. Precisa estar incorporada em uma estrutura física com os poderes causais apropriados. Ou seja, a capacidade de processar o alimento. Da mesma maneira, parece plausível arguir que, embora o conceito de pensamento seja bem distinto do conceito de atividade cerebral, o pensamento é, ainda assim, um processo funcional que não pode operar sem algum tipo de hardware, seja um cérebro, seja algo análogo. Os engenheiros de software projetam seus programas em termos puramente abstratos, sem qualquer referência ao mundo físico. Mas eles sabem, apesar disso, que para operarem seus programas precisam estar fisicamente incorporados, por exemplo, em um disco rígido. Pois a existência de um programa de software operativo na ausência de um substrato físico é, em última análise, uma noção incoerente. Não é apenas o fato de que isso não ocorre em nosso universo, mas que não existem mundos possíveis nos quais isso seja encontrado. Da mesma forma que não há um mundo possível no qual existam processos digestivos funcionais na ausência de algum órgão físico capaz de realizar a empreitada. Pesado. Se isso é correto, então não importa o quão plausível possa parecer à primeira vista, supor que é logicamente possível existirem mentes separadas dos corpos. A noção se mostra, no fim de contas, incoerente. E o argumento de Descartes, portanto,
falha. Comentários. Tem alguma coisa para falar, Alberto? Tá me ouvindo? Agora tá ouvindo. Perfeitamente. Então, o que eu acho interessante aí dessa pressuposição é que toda essa linhagem de argumentação que Descartes coloca, né, acerca dessa necessidade que ele tem de Deus para poder assumir esse determinado impulso e um determinado conhecimento acerca dessa suposta materialidade no sentido mais abstrato desse eu, ela está calcada na construção desse argumento que o autor, o comentador, demonstrou aqui, né? E aí, apesar de você poder, de certa forma, considerar a possibilidade da existência de alguma substância, digamos, incorpórea, né? A possibilidade, deixando isso bem claro, em detrimento de uma questão corpórea, né? Como Descartes considera que de certa forma estaria ligada a essa sustentação desse raciocínio designado em um suposto conhecer desse corpo, justamente por conta dessa imaterialidade de algo não extenso em detrimento de algo extenso, né? Ele coloca justamente aqui a mesma analogia em outros parâmetros em termos de integração e funcionalidade que Descartes atribui à alma em relação ao corpo, né? Como podendo ser executada de certa forma, ou possivelmente podendo existir sim um corpo, pois podemos pressupor determinados parâmetros de abstração a partir dessa consideração de uma não extensão, né, dessa alma ou dessa mente. Entretanto, se você trouxer isso em outros parâmetros, né, comparativos que levam essa consideração de uma relação, de uma separação dessa integração e constituição de uma extensão em detrimento de uma não extensão, você verifica que essa analogia, em outros sentidos, ela pode se tornar muito problemática, né? Só que aí também traz outra questão, né? Qual seria, de certa forma, será que haveria uma determinada categorização dessas comparações, desse comparativo, em detrimento de uma determinada funcionalidade, e que pudesse ser comparada, na verdade, em termos de alma e de corpo, né? Será que fazer essa comparação que ele utiliza aqui, sistema digestivo enquanto uma necessidade, apesar de também ser uma constituição a partir do corpo, será que ela é categorialmente, em termos de categoria, ela é necessariamente comparável nesse sentido ao que Descartes está querendo colocar? Porém, ao mesmo tempo, eu acho que ele expõe, né, em certo sentido, o problema da direção que o argumento de Descartes segue, né, em certo sentido, dessa necessidade de justificativa desse eu, essa estruturação de uma colocação, uma dependência praticamente desse argumento, desse pressuposto divino, desse pressuposto de Deus, né, para poder justificar esse eu, para poder justificar essa percepção em detrimento do corpo e essa independência da mente em detrimento do corpo, né? E aí eu acho que a questão se torna problemática. Sem dúvida. Eu fico imaginando assim, poxa, velho, a gente... Os medievais, eles perdiam tempo arretado debatendo sexo dos anjos. Né? A própria noção de anjo é por nós imaginada, no entanto, ela não me parece possível, nem é necessariamente, sabe? A gente imagina um dragão. Eu não sei se eu compreendi bem o argumento de Descartes, mas vamos lá. A gente imagina um dragão. Sabe onde isso vai parar? Isso vai parar. Eu me esqueci o nome do pensador agora, mas prossegue aí, depois eu lembro. A gente imagina um dragão. É uma criatura, né? Réptil que solta fogo pela boca. Eu posso imaginar isso. Mas um dragão não seria possível em nenhuma dimensão, porque não tem não existe um processo físico que gere chama, entendeu? Dentro de um organismo vivo e que não mate o próprio organismo vivo que tá tocando, que tá expelindo a chama.
Então, Não, mas, Vitor, eu acho que o foco não é esse tipo de limitação, né? Até porque a nossa visão do que é possível e o que não é possível é embasada nas nossas experiências. Então, eu não sei se é isso que ele quer falar, cara. Eu acho que não é um argumento físico-científico do que é possível e do que não é possível. Você Então, acha que é? eu acho que isso é relevante que você mencionou aqui, só que isso também traz um problema para a própria representação do eu em Descartes, né? O que Descartes pode considerar uma elaboração desse eu enquanto sustentação desse eu? O argumento dele é estruturado acerca dessa figura divina, né? Que, de certa forma, dotada de possibilidades de inserir essa percepção dentro dessa constituição de mente, né? Faria com que essa possibilidade de expressar essa determinada percepção em detrimento de uma noção muito fixada de pensamento, ela pudesse ser capaz de perceber determinadas impossibilidades, inclusive a impossibilidade de não se constituir enquanto não pensamento, né? Então, eu acho que meio que retorna para Descartes esse problema, né? Mas eu estou entendendo mais ou menos a tua colocação, que ela quer chegar. pois Porque é seria mesmo muito que não ingênuo seja. a gente conseguir assumir facilmente o que existe e o que não existe, né? Tipo, se ele mesmo já coloca tanta limitação para o que a gente compreende como mundo, cara, seria muito esquisito ele falar, não, isso é inconcebível em qualquer universo, em qualquer mundo, em qualquer planeta, em qualquer organismo. Bom, seria muita presunção, na minha opinião. Pois é, mas ainda assim porque na realidade eu já escutei falar que esse argumento de Deus foi uma coisa que ele botou aí mais para se livrar da perseguição da igreja. Eu não sei até que ponto isso procede. Eu acho que ele acreditava realmente em Deus e não se esforçou muito assim para provar essa existência de Deus, porque a prova lógica que ele deu, que é muito criticada hoje em dia, uma prova bem lógica, né? Autorreferente, né? Ele não se preocupou muito em desenvolver muito isso, porque todo mundo na época dele acreditava em Deus. Então era uma coisa meio. Não, veja só, se você for levar essa consideração a estrito senso, se você puder considerar que é possível existir uma determinada criatura incorpórea que seja dotada de determinadas categorias, você pode pressupor, inclusive, que a mente, essa mente pressuposta, esse eu constituído por Descartes, ela pode estar categorizada para além de categorias que Descartes pressupõe. Né? Você pode imaginar isso, que exista Que é uma determinadas coisa sui manifestações. generis, assim. Você pode até imaginar que existam possibilidades da mente que são desconhecidas desse próprio eu. Então, se esse eu não conhece o próprio eu, como é que esse eu ele pode ser inquestionável em certo sentido, né? Mas é o problema do eu, né? Sempre o problema do eu. Só que a gente acabou de ver que Descartes pressupõe esse eu o tempo todo como um eu unívoco, né? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Esse é que é o problema de assumir essa possibilidade de uma independência, né, dessa relação de algo que pode ser pensado ou essa não extensão, né, da mente como algo que pode superar o corpo, pois se você considerar essa possibilidade de algo que se estende ao corpo como possibilidade de existência e de mensurabilidade, você pode considerar qualquer coisa que possa existir imaterialmente, de qualquer forma, em qualquer sentido, né? E inclusive escapa a percepção desse eu, né? De certa forma. Pelo menos eu vejo desse modo. Mas aí abre Agora, demais também, né? não, e além de que me parece que nesse sentido, aí, não sei se a gente consegue mais fazer o paralelo de que eu sou minha mente, porque quando, quando eu já não consigo nem articular o que é minha mente, né? E tipo, tudo que minha mente passa e transpassa, imagina, quem sou eu? Então eu não sou mais 100% ciente do que se passa na minha mente. Não sei, provavelmente foi o que eu entendi do teu comentário.
Principalmente É mais parece ou que menos por aí. não é? É Passa a mais ou menos por aí superar mesmo. o meu eu consciente. A mente é maior do que o meu eu consciente. Um Inclusive, pedaço da minha mente. Uhum. é isso mesmo, é bem por aí mesmo. Inclusive, a própria relação estrutural que ele tem com essa figura de Deus aqui no discorrer do argumento dele, né? Se torna problemático também, né? Pelo menos na minha visão. Porque se é improvável ele conceber o próprio eu, já que ele. Isso aí é a gente que está especulando em cima disso, né? Para ele esse eu estava muito claro, né? Mas já que a estruturação dele, a estruturação do argumento de Descartes traz determinados problemas, inclusive para o eu, quem dirá para uma figura supostamente superior a esse eu, né? Se eu não sou capaz de assumir os pressupostos, digamos, de constituição desse próprio eu, né, enquanto uma visão limitada desse eu, que dirá para expandir essa determinada percepção. Eu posso assumir as possibilidades enquanto limitação de um direcionamento de objeto, né, dessa relação estrutural desse eu pensante em detrimento da realidade, né, que Descartes assume enquanto uma relação que não pode se colocar ou na verdade, não é nem que não pode se colocar, mas é que assume a possibilidade de entendimento como objeto científico em detrimento da realidade, porque ela está, de certa forma, baseada ou calcada nessa ideia de Deus, né? Ela traz um problema tanto para dentro desse eu, tanto quanto para dentro dessa argumentação basilar que se dá como essa capacidade de perceber desse eu pensante, né? A partir dessa ideia de Deus. Né? Para isso me lembra, sabe o quê? O primeiro Wittgenstein tinha uma coisa assim, né? Não, tudo que ele dizia assim, tudo que. Como é, meu Deus? Tudo que a gente fala. Não, aliás, era assim: a estrutura da linguagem é a mesma estrutura da realidade. Aí alguém perguntou: Ô Wittgenstein, como é que você sabe que as ações têm necessariamente um sujeito? Silêncio. Aí ele disse: não, eu estou pressupondo que a realidade tem a mesma sintaxe da nossa língua. Isso tem, Wittgenstein. É bem parecido aqui. Né? Os limites da linguagem são. Da minha linguagem. O primeiro Wittgenstein. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Descartes, como é que tu sabe que o que a gente pensa é daquele jeito, na realidade? Aí ele fala, não, porque eu estou pressupondo aqui que existe uma conexão entre a nossa forma de pensar e a realidade mesmo. Uhum. Então, se a gente consegue pensar em mente e corpo, então essas duas coisas devem ser coisas diferentes, devem ser coisas distintas. Mas não convence, esse argumento não convence. É meio ingênuo mesmo, amigo. É porque parece que ele assume que se eu consigo conceber comumente um fato, provavelmente esse fato ele é verdadeiro. É interessante, ele quase que assume uma certa infalabilidade, né? A mente não, ela parece não ser falível. Tipo, a gente não pode imaginar uma realidade deturpada, a gente não pode assumir premissas errôneas, não. Se a gente imagina, se a gente assume, provavelmente é real. Interessante, né? Do ponto de vista conceitual, sim. O que engana são as sensações. É verdade. Mas os conceitos, os conceitos da mente não enganam. É um matemático falando, mas eu acho ingênuo. Ele fala alguma coisa quanto a emoção? Ele discorre quanto a isso? Discorre, só que a gente teria que pegar os trechos específicos sobre essa questão, que inclusive tem no dicionário. Aí eu acho que, como a gente não vai conseguir terminar, né, o livro hoje, acho que a gente poderia trazer isso no próximo encontro como pauta, né? Para abrir o próximo encontro. Né? Mas aqui a gente verifica aqui até onde a gente vai, né? E aí no próximo encontro a gente pode trazer essas questões específicas aí em Descartes, para finalizar pelo menos esse livro, né? Já que é
Perfeito. Aí, Alberto, na segunda que vem, tu pode abrir já com essas definições do dicionário e a gente já segue para a indivisibilidade da consciência. Pronto. Que vai dar outra polêmica também. O cara vai dizer que a consciência é indivisível, com base em nada. mas vamos deixar isso para a segunda que vem. Peraí, Não, mas o que eu vai acho dizer que curioso- consciência divisível com base em quê? Desculpa. Com base em nada. Não, mas o que eu acho curioso é que, em certo sentido, esse argumento da representatividade do pensamento de Descartes é aplicável, em outros não, sabe? Eu acho que o problema é a estruturação geral do argumento dele, né? Que não se aplica de modo geral. Porque, veja, se todo mundo resolve definir que uma cadeira é um objeto feito de papel que a gente usa para escrever, então o nome vai ser esse. Né? Então, existem conceitos que a gente pensa e aquilo é. E aí, Ítalo? Mas isso Consegue só serve para perceber? coisas produzidas pelo ser humano. Você consegue Só. perceber o tamanho do problema que Descartes vai trazer para a discussão dentro da questão da filosofia da mente, a partir dessas questões aqui? A anunciação do problema que ele coloca, independentemente de você considerar que ele é falho ou não. Tá entendendo? Uhum. O problema é grande. Como lançamento da problemática parece ser interessante. Né? Vai chegar lá. Só terminando o argumento, os conceitos jurídicos, por exemplo, são assim, né? Eu acho que é um bom exemplo. Né? Por exemplo, o que é sei lá, pronto, se a gente definir que casamento e união estável são coisas diferentes, então elas vão ser coisas diferentes na realidade. Mas se a gente definir que são iguais, então vai ser igual na realidade também. Né? Só que esses conceitos são conceitos criados pelo ser humano e garantidos pela força do ser humano. Né? Isso não vale, por exemplo, se eu disser que um diamante vai dissolver em água, isso não vai ser verdade, embora eu consiga imaginar isso acontecendo. Uhum. Talvez a gente esteja interpretando aqui de uma maneira já meio errada. Não sei. Cara, o Descartes é o pai da filosofia moderna. Não imagino que ele tenha sido tão ingênuo a ponto de aceitar algumas dessas premissas que a gente está inserindo aqui, pessoal. Não é possível. Mas aí é que está, tem a questão do distanciamento histórico também. Não é que é ingênuo, né? Talvez seja um pouco radical essa palavra, mas não é que é ingênuo, é que o próprio colocar de problema que Descartes que lançou aqui, né? Ele foi sendo elaborado e discutido, né? Durante os períodos históricos. E aí é muito fácil você chegar do ponto de partida onde nós estamos, olhar para trás, Descartes foi ingênuo, né? Não, eu mas em que concordo, século? Você tem toda a razão, mas meu ponto é o seguinte: eu não acredito que na construção de pensamento dele ele assumia que era possível imaginar um fenômeno implausível e como eu sou capaz de imaginar, ele deve ser real, entendeu? Não, um fenômeno implausível não, Henrique, mas a separação didática desse fenômeno em partes, e essas partes necessariamente serem reais, entendeu? Quer dizer, na minha mente eu tenho o conceito de nuvem e o conceito de chuva. Portanto, nuvem e chuva são coisas diferentes na natureza, porque eu consigo concebê-las de forma diferente. Mas não são, é tudo água. Eu acho que é por aí. Então, tem duas questões aí, que é o que o próprio autor ele lança, né? Que é a questão da pressupor algo ontológico a partir de premissas epistemológicas, né? E essa noção de que não é necessariamente que
que a consciência, que a mente, né, ou a alma, ela vai apenas intuir coisas necessariamente dadas como, de certa forma, que pressupõem uma determinada verdade. Mas há uma hierarquia da mente sobre o corpo, através inclusive do engodo da percepção, que isso é muito claro no argumento de Descartes, que vai assumir determinadas estruturações lógicas baseadas nesse argumento, que vão ser direcionadas a um pressuposto geral que vai ser estruturado através da justificação da existência de Deus e desse eu cartesiano. Né? Não é nem uma questão de também